Olá, amigos. Muita paz a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que desperta a atenção de muitos, inclusive do próprio Allan Kardec. É Laboratório do Mundo Invisível. Está no capítulo 8 do livro dos Médiuns. Então, Kardec comenta, nesse capítulo, que chamou sempre a atenção a ele o fato dos espíritos aparecerem vestidos, geralmente de túnicas, mas muitos apareciam com as roupas que normalmente vestiam quando encarnados, inclusive com os acessórios, óculos. Ele cita o caso de um espírito que apareceu com a caixa de rapé, com bengalas, tudo. De onde aparecia esse objeto? De onde, como é que é confeccionado? Como é que são confeccionados? Isso que é disso que trata esse capítulo 8 do livro dos Médiuns, nós vamos tentar resumir na medida do possível. Então, Allan Kardec se vale do espírito de São Luís, que é o seu mentor. São Luís foi o rei, me parece que o rei Luís IX da França. Então, ele colabora muito, principalmente no livro dos Médiuns, respondendo a questões, a questionamentos de Allan Kardec. Então, Allan Kardec faz esse questionamento: como é que são obtidos, qual a origem, será que os próprios indivíduos fazem esses objetos, esses acessórios? Ou são... E ele tinha uma teoria, Allan Kardec, que esses objetos no plano físico teriam uma cópia etérica, vamos dizer assim, análoga ao objeto do plano físico. Então, vamos ver o que São Luís responde a Allan Kardec. Então, na questão, no item 128 do Livro dos Médiuns, do capítulo 8 do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, ele faz esse questionamento sobre essa aparição desse espírito que aparece com a caixa de rapé, né? Então, ele questiona: ao cheirar, não experimentava a mesma sensação do encarnado? São Luís diz, né? Kardec pergunta se ao o espírito aspirar, cheirar o pó do rapé, se teria a mesma sensação de quando encarnado, porque a sensação que temos quando a gente cheira rapé é espirrar de imediato. Então, São Luís diz que não. A caixa de rapé era uma aparência, uma representação para ser notada, para dar mais a sensação de autenticidade a quem visse aquele espírito. O espírito queria que a senhora, no caso a senhora que viu esse espírito, acreditasse na realidade de sua presença, tomando todas as aparências por realidade. A aparência era formada de um princípio material, que Kardec pergunta: de onde ele formou essa caixa de rapé? Então, é formado do princípio material, ou seja, do fluido cósmico universal, que tudo quanto é matéria, a origem é o fluido cósmico universal. Então, com o auxílio deste princípio material, o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que usava em vida. Haverá um duplo etéreo para os objetos, não é bem assim. Não é bem assim, responde São Luís. Kardec questiona. Ele tinha essa teoria de que todos os objetos físicos, no plano físico, teriam uma cópia idêntica, uma cópia etérea, vamos dizer assim. E São Luís diz que não é bem assim. Os espíritos têm um poder sobre os elementos dispersos na atmosfera, que está longe de suspeitar, diz São Luís, né? Esses elementos dispersos, que eles sempre repisa, na realidade, trata-se do fluido cósmico universal. Então, pela vontade, continua São Luís, podem concentrar e dar forma a essa matéria que corresponda aos objetos materiais. Então, o espírito, pela vontade, pela fé, e é lógico que nós vamos ver já já que depende da evolução também do espírito, né? Então, por ato da vontade, continua São Luís, agem sobre a matéria etérea e transformam-na para modelar objetos variados e desfazê-los. Então, eles têm esse poder, vamos dizer assim, esse poder de manipular o fluido cósmico universal e moldar objetos, acessórios, inclusive vestimentas, né? Então, os espíritos podem dar forma e mesmo propriedades aos objetos. Aí Kardec questiona se a senhora que aspirou, que viu ao ver o espírito com a caixa de rapé, se ele, cheirando o pó de rapé, ele poderia espirrar, né? E São Luís diz que sim, era possível. Ele tem esse poder, o espírito tem, manipulando o fluido cósmico universal, aquela aparência de substância no pó do rapé, ele poderia transformar
aquela simples aparência com as propriedades do pó de rapé que teria no plano físico. Olhem que curioso. Então, poderia produzir uma substância venenosa? Não, então, Kardec diz assim, já que ele, é o raciocínio dele, já que ele pode transformar o pó de rapé, a aparência do pó de rapé, num pó de rapé real, quase que real, então ele poderia, assim, produzir uma substância venenosa. Aí São Luís diz assim, não seria permitido. Então, Deus não permitiria isso. Até uma fruta que pudesse saciar, ou seja, então uma fruta, sim, é alimento, ele poderia produzir, sim, uma fruta para saciar a fome das pessoas. Lembremos do milagre da transformação que Cristo fez, a transformação, transformou a partir de poucos pães e poucos peixes, ele alimentou cerca de 5.000 pessoas. Então é por aí, Jesus, apesar de estar encarnado na época, ele tinha esse poder. Então ele manipulou o fluido cósmico universal e transformou aqueles poucos objetos em muitos objetos com as mesmas propriedades, os mesmos gostos, vamos dizer assim, e o mesmo odor, inclusive a propriedade de saciar aquela população faminta, né? Mas produzir veneno, não. Produzir veneno para matar, não, Deus não permitiria. O Espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus, diz São Luís. O Espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, nós, encarnados, a vontade e a permissão de Deus. E este poder, faculdade, né, é proporcional à evolução do espírito, como eu citei há pouco, né? Quanto mais evoluído, mais poder ele tem de transformar, de manipular objetos. Estes objetos poderiam tornar-se de uso permanente? São Luís responde, isso não se faz porque está fora das leis, ou seja, o espírito manipular um objeto idêntico ao objeto aqui do plano físico, de modo que ele se torne permanente, não é possível. Entre um dos motivos que eu vejo, a minha opinião pessoal, é que demanda uma certa energia, muita energia, para demorar tanto tempo. Normalmente, esses objetos manipulados assim, a partir que os espíritos manipulam, a ponto da gente, nós encarnados, visualizarmos, serem inclusive tangíveis, eles são momentâneos, pode demorar até algumas horas, tudo, mas não permanentemente. A ação consciente ou inconsciente, o espírito nem sempre tem o conhecimento do modo como dela essas coisas, observa São Luís. É um ato reflexo, vamos dizer assim, como nós encarnados respiramos, andamos, e a gente não se dá conta que está respirando, que está andando. São atos reflexos, e assim acontece com os espíritos desencarnados. Pode fazê-lo instintivamente por automatismo, ou conscientemente, se já estiver bastante esclarecido para isso, ou seja, tiver evolução suficiente para isso. Então, nós podemos resumir essa teoria da seguinte forma: o espírito atua sobre o fluido cósmico universal para formar objetos semelhantes aos da Terra. Pela vontade, opera a transformação do fluido cósmico universal para conferir-lhe determinadas propriedades, faculdade inerente à natureza dos espíritos, até por automatismo. Objetos de existência temporária, que são feitos e desfeitos, têm a aparência da realidade por serem visíveis ou tangíveis. Dos objetos ocorre formação e não criação, ou seja, criação permanente, vamos dizer assim. Todos os corpos materiais se originam da matéria elementar e suas transformações geram as diversas propriedades das substâncias. Uma substância salutar, modificando-se, pode tornar-se tóxica. Por exemplo, a água, a fórmula da água é H2O. Se acrescentando mais um átomo de oxigênio a essa substância, a água, se torna a fórmula H2O2, que é o peróxido de oxigênio, que é a conhecida água oxigenada, que tem propriedades completamente diferentes da água. Inclusive, pode ser veneno, se consumido em uma certa quantidade, mas em pouca quantidade é um antisséptico bem eficiente. Assim, o fluido magnético seria capaz de alterar as propriedades da água e de outros fluidos do organismo, de onde o efeito curativo de ação magnética dirigida, mediante a vontade do espírito. É assim que se dá os processos de curas, tanto no plano físico quanto no plano espiritual.
Para a gente concluir esse vídeo, eu vou citar o exemplo do livro Nosso Lar, grande best-seller, um dos eh, grandes obras fundamentais da nossa doutrina, complementar a obra básica de Allan Kardec. No capítulo 22, o personagem Dona Laura, mãe de Lísias, que foi um dos mentores de André Luiz, que primeiro socorreu André Luiz quando foi resgatado do umbral, ela esclarece sobre o assunto e corrobora essa teoria que nós expomos rapidamente. Ela diz o seguinte: em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Então, dá a entender que vem produzido de fora, não é a própria pessoa que produz. Então, tem esse detalhe também. Tanto o espírito pode produzir seus objetos de uso pessoal, como pode receber. Como aqui no plano físico, nós compramos, nós recebemos de presente, através de doações, tudo. O ocioso vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Isso, dona Laura esclarecendo para o André Luiz. E o personagem Tobias de Nosso Lar também, no capítulo 26, ele corrobora ainda mais isso que dona Laura falou. Temos aqui, ele começa, temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100 mil criaturas, que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Então, através do trabalho dessas 100 mil criaturas, elas estão, através do trabalho abençoado, estão se regenerando, estão beneficiando a mais de 100 mil pessoas, fornecendo alimentos básicos, vestuário e demais objetos. Então, a gente conclui que no plano espiritual, além do espírito ter esse poder, vamos dizer assim, de produzir seus objetos, seus pessoal, acessórios, vestimentas, também recebe mediante fabricação, como Tobias e Dona Laura citaram. Então, o Espírito São Luís conclui dizendo o seguinte: simplesmente o Espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, vontade e a permissão de Deus. Então, é assim que eu queria passar para vocês, resumidamente, o capítulo 8 do Livro dos Médiuns, que tem como título Laboratório do Mundo Invisível, e é objeto de estudos das turmas do GEM. Então, foi apenas uma provocação nesse vídeo, e eu incentivo a todos a estudar e se aprofundar mais no assunto. Muitíssimo obrigado, um grande abraço e até a próxima oportunidade.